Ai, que engraçado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro novo canal. E, falei merda, deu errado. Deu errado, já deu errado. Ai, muito bom. Calma aí, vamos lá, vamos lá. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de uma nova série, um novo quadro, um novo negócio aqui pro canal, chamado Falando em Jesus, onde eu vou conversar com pessoas aí que eu conheço, e essa aí eu conheço muito bem, é a famosa Stephanie, minha namorada. Então, oi meu bem, tudo bem? Oi, meu bem, tudo bem? E você? Eu estou bem, graças a Deus aí, né? Então, vamos hoje fazer essa coisa aqui. Ela é minha cobaia. Então, a gente vai conversar, né, sobre coisas para vocês conhecerem melhor ela, caso você que está aí vendo não conheça. E aí a gente vai perguntar e falar sobre alguns assuntos de coisas que ela entende bem. E vamos pensar em Jesus no meio disso tudo aí. Então, meu bem, para quem não te conhece, me diga, quem é você? Oi, gente, eu sou a Stephanie. Eu tenho 25 anos, apesar de estar carinha de neném. Eu sou engenheira de alimentos, sou namorada do Pedro, sou filha da Matico, irmã da Raquel. Eu trabalho com inovação, marketing e inovação na BRF. E basicamente é isso. Essa sou eu. Eu gosto de fazer lettering. Sou péssima cantando. Não tenho coordenação para cantar e bater palma ao mesmo tempo. Só parabéns, é a única Credo. música que eu sei. E só. Vai, faz aí. Faz aí, faz aí. Não. Deixa pra outra hora. Então tá, então você falou aí, já tá até adiantada o que você faz, então você trabalha com o quê? Com marketing e inovação, que é basicamente fazer gestão de projetos de novos produtos dentro da empresa. Então a gente olha o que vai ser de lançamento e vai tem uma construção bem completa para sair um produto no mercado. Então eu trabalho com isso. É engraçado, porque eu já sei, né? Mas quem tá vendo É, pode não saber, então você tem que explicar isso aí mesmo. obviamente. E aí você falou que você gosta de lettering, o que que é isso aí? Lettering são artes usando as palavras, então eu faço, tipo, pego frases, versículos ou letras de música e transformo em alguma artezinha. Boa. Mostra aí alguma, tem alguma fácil aí? Não, nenhuma aqui. Então, pois Não, é. É. você me pegou despreparada, Pedro Henrique. Não, então tudo bem. Tem algum aí? Deixa eu pegar, peraí. Lettering é legal, assim, tem Tem esse coisas aqui de artísticas. música. Aí, ó, mesmo frágil, eu posso ser profissional em me reerguer. Tá vendo? Isso aí é lettering. Bem, e do que você gosta, meu bem? Além de mim, obviamente. Gosto, assim, de coisas, eu gosto de fazer lettering, eu gosto de cozinhar, eu gosto de servir na igreja, eu gosto de assistir Netflix, gosto de ler. Essas coisas, assim. Gosto de ocupar minha agenda com coisas para se fazer. Uma pessoa muito ocupada, né? Mais ou menos. E de coisas Netflix, o que que você gosta de assistir? Eu gosto de assistir suspense, terror. Gosto de assistir programa de cozinhar também, né? Então, como eu gosto de cozinhar, eu gosto de assistir aquelas competições. Tipo Sugar Rush, eu gosto muito. Então, são essas coisas assim que eu gosto. E, Brooklyn? co- e coisas de comédia. Então, tipo, Brooklyn, Modern Family, são séries que eu gosto muito de assistir na Netflix também. Boa. E aí, meu bem, eu quero saber o que todo mundo quer saber, na verdade. Qual é a sua trajetória cristã? Como que você foi parar na igreja? Que você começou a ter experiência com Jesus? Como que aconteceu essas coisas aí? Uhum. A história. Eu sou de família cristã, né? Então, meus pais são cristãos. Eles, né, desde que eu era criancinha, me levavam para a igreja. Então, desde sempre, eu tenho esse, né, hábito, digamos assim, de ir à igreja aos finais de semana. Na época, quando eu era criancinha, né, eu vinha de Campinas para São Bernardo para ir para a igreja, tal, até para visitar a família. E depois, quando a gente se mudou para o ABC, continuei.
né, vindo aqui e tudo mais para a igreja que hoje eu sou membro ainda. Mas quando eu tava na minha adolescência, assim, mais ou menos uns 13 anos, 14 anos, eu decidi que eu não queria mais saber de igreja. Tipo, não quero saber de igreja, não quero mais ir, eu tenho que estudar e tudo mais. Então eu passei dos meus 14 anos, acho que era 14 anos, até os meus 18 fora da igreja, né? Então, tipo, eu por opção falei para os meus pais que eu não queria, né, ir, e meus pais respeitaram, né? Claro que sempre muito preocupados, mas eles respeitaram a minha decisão. Então eu fiquei esse período fora. Tipo, pra mim, não que Deus tinha deixado de existir, né? Ele ainda existia na minha vida, mas era tipo, ele lá e eu aqui. Então, até às vezes chorava, orava, tipo, nas refeições minha família sempre orou, né, para agradecer a comida que a gente tinha em casa, mas não tinha mais relacionamento, não queria ler a Bíblia, não, assim, nem tchum. Mas Rebeldia a, total. tipo, rebeldia mesmo, assim, e era uma rebeldia bem disfarçada, né? Porque estudar é uma coisa importante. E aí eu escolhi estudar em vez de ter um relacionamento com Deus, sendo que a gente tem que ter as duas coisas na nossa vida, né? Tem que ter um equilíbrio. E aí eu usei os estudos como uma desculpa para me afastar de Deus e me afastar de tudo. E aí em 2013 eu comecei a passar por algumas situações, né? Então eu me lesionei nos joelhos e tudo mais. E aí, tipo, algumas coisas foram acontecendo na minha vida e eu comecei a pensar assim, cara, acho que eu tenho que voltar para a igreja, né? Tem alguma coisa errada. Só que ainda não tinha voltado, 2013. Ainda, e aí, nesse ano, 2013, minha irmã e minha mãe voltaram para a igreja, né? Então, meio que a família inteira saiu por minha causa. E aí, a minha mãe e minha irmã voltaram. E aí, em 2014, eu acabei sentindo essa necessidade de voltar de novo. Então, algo me chamava de volta para a igreja. Então, eu tomei a decisão de voltar. Então, eu comecei a frequentar a igreja de novo com a minha mãe e com a minha irmã. E aí, nesse período, assim, eu fui voltando aos pouquinhos, me inteirei de novo na turma, né? Tipo, já tinha mudado as pessoas da igreja, né? A turminha que eu ia acompanhar já não era a mesma da época que eu frequentava, quando eu era mais nova. E aí teve um acampamento em 2015 que eu já estava meio que me, me preparando para fazer batismo e tudo mais, porque o pastor tinha me convidado, mas eu fui para um acampamento em que eu tive clareza. Falei, eu preciso voltar realmente, eu preciso me batizar, tipo, firme daquilo que eu tô escolhendo, né? Então, não foi algo tipo, uou, super sobrenatural, foi tipo muito simples mesmo, assim, eu senti muito forte naquele acampamento. E uma das coisas muito engraçadas, assim, que aconteceu nesse acampamento foi que, não era nem um acampamento, né? Era uma conferência, tipo um congresso de jovens. E É, tipo, aí. acampamento. Acampamento, todo mundo conhece como acampamento. Aí eu lembro que tinha relógio de oração, né? E aí, tipo, tinha um relógio de oração na madrugada. E eu falo dormindo. Eu falo E dormindo, né? meteu o Depois você dedo aí edita. no telespectador. Não, É não que vai ter. tocou o alarme. Eu tinha relógio de oração e eu falo às vezes dormindo, né? E aí, no dia seguinte, viraram, né? Tipo, as meninas que estavam dividindo o quarto falaram assim: Meu, tinha alguém que tava orando muito alto na madrugada, assim, no relógio de oração. Mas acho que a pessoa não entendeu que o relógio de oração era pra você orar sozinho. E aí eu fiquei, tipo, morrendo de vergonha, assim. Mas aí depois eu fico usando, eu falo assim: Olha, eu sou tão crente que até no sonho eu oro. Eu orei em voz alta aquela vez, assim. Nessa época aí que você voltou, né? Você falou que tinha uma galerinha nova, quem que tava lá? Você, meu bem. Mas, né, diferença de idade, assim, né? É, mas assim, ó, só pra deixar claro, desde essa época eu já gostei dela, entendeu? Só que aí no caso ela tava começando a namorar com outro cara e aí eu, né, só desisti, mas aí depois acabou que, né, estamos aí. Sim. E então, desde essa época, então, desde 2015 pra cá, eu venho trilhando a minha jornada de volta, né, na igreja e voltei, tipo, muito mais firme. Então, eu sempre falo, eu me preocupo muito com os jovens que querem se afastar, porque eu não queria ter perdido a minha fase da adolescência, né, então, período do ensino médio fora da igreja, porque eu sei que tem muito acampamento legal, tem muita coisa legal que eu poderia ter vivido, porque eu deixei de fazer isso e hoje eu só vou de monitor, eu não vou de acampante, né,
Mas eu também sei que eu tive que passar por todo esse processo, porque quando eu voltei muito firme. Então, eu, tipo, não tenho dúvida do porquê que eu tô dentro da igreja, daquilo que eu acredito, eu realmente quero continuar servindo, né? Então, esse foi o meu processo particular. Então, mesmo que eu me preocupe com os outros, eu sei que cada um tem o seu, e talvez outras pessoas precisem passar por esse mesmo período de rebeldia. É preocupante, obviamente, a gente ora, assim como meus pais oraram por mim, mas eu entendo hoje, sabe? Eu tenho essa clareza. Então, se um dia, quando eu tiver meus filhos e eles tiverem esse momento, eu vou talvez ficar muito preocupada, mas eu vou respeitar, porque eu sei que eu precisei passar por esse mesmo processo, né? Então, é justo, assim, e é muito válido. Então, tipo, basicamente a minha caminhada para ser, assim, né, hoje foi isso, e claro, né, ao longo da história eu passei por várias coisas com Deus que vão sempre firmando a minha fé nele. E é isso. E no meio dessas coisas aí, qual que foi a sua, sei lá, sua experiência melhor, maior, sei lá, top um aí? Ela não é a melhor em sentido de felicidade, você já sabe, né? Mas eu acho que foi a experiência mais louca que eu já vivi com Deus. E que, claro, assim, foi acho que a experiência mais dolorida que eu já vivi até hoje, que foi quando meu pai faleceu. Então, meu pai faleceu em 2016, então fazia, né, não fazia tanto tempo assim que eu tinha voltado para a igreja, mas eu já estava de volta, então eu já estava mais firme. E eu era, tipo, faltava uma semana pro Dia dos Pais. E, não, mentira, faltava uma semana não. Foi um dia antes do Dia dos Pais e eu briguei muito feio com meu pai. Da gente brigar, tipo, gritar um com o outro. Mas depois, tipo, tinha muita coisa, assim, muita dor, né? Dentro, assim, de mim e dentro dele, de coisas que a gente não tava falando um pro outro, que tava acontecendo. Mas depois desse sábado, né, pré-Dia dos Pais, assim, véspera Dia dos Pais, a gente meio que se resolveu. Porque a gente conversou, se abraçou e tudo mais, mas claro, no domingo do Dia dos Pais ainda estava meio dolorido, e aí no final do dia a gente de novo conversou e se abraçou mais uma vez. Então eu tive esse momento, o meu pai, né, tipo, bem marcante para mim no Dia dos Pais de 2016, e aí durante aquela semana depois do Dia dos Pais, Deus me deu uma palavra muito forte, que está em Romanos 8, 28 e 29. Né, que todo mundo se apega muito a Romanos 8, 28, que fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E naquela semana, tipo, Deus tinha me dado uma palavra para olhar a continuação, né? Então eu tinha visto uma pregação online que falava, né, que o versículo 29 fala, para aqueles que predestinou para serem conforme a imagem de Jesus. Então as coisas elas cooperam para o bem, mas não que seja o nosso bem confortável. É, é, Bem, pra, é é o da bem. vontade dele, né? Exato, para a gente ser igual a Jesus. Então, aquilo é o bem que vai nos transformar mais próximo daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus é. Então, Deus me deu aquela palavra durante aquela semana, pós-Dia dos Pais, né? Aquele caos que eu tinha vivido com meu pai. E aí, no sábado de manhã, meu pai infartou e foi fulminante. Infelizmente, ele não sobreviveu. E eu vi muito o cuidado de Deus comigo, assim, porque Deus preparou meu coração ao longo daquela semana, do tipo, entenda que nem tudo que acontece é o que você quer ou o que é mais confortável, mas é pro seu bem. Então pode ser que seja dolorido, mas é pro seu bem. Então Deus cuidou do meu coração. É muito, claro que eu sofri muito, minha família, eu, minha mãe, minha irmã, a gente sofreu demais porque, né, foi do nada, meu pai não estava doente. Ele tinha até acordado aquele dia tomado café da manhã com minha mãe. E eu tava para sair de casa, sabe? Tipo, eu tinha um compromisso. E eu atrasei 5 minutos. Esses 5 minutos que eu atrasei foi quando todo o caos aconteceu. Mas Deus foi bom com a gente. Então, foi necessário e a gente viu o cuidado de Deus ao longo desses últimos anos sem meu pai aqui, né? A minha família, os nossos amigos, todo mundo assim cuidando da gente. Então, é dolorido, foi muito, né, difícil. Eu sinto falta dele até hoje, mas eu sei que Deus cuidou e cuida da gente sempre. Então, eu acho que essa é a principal experiência, assim, que eu compartilho, porque foi muito louco, assim, pensar que Deus quis preparar meu coração, né? E talvez se Deus tivesse feito isso 1 ano e meio, 2 anos antes, eu estava fora da igreja.
Então eu talvez me revoltasse com Deus, eu ficasse furiosa com ele, não entendesse. E aí sim não querer voltar. Mas ele escolheu acontecer num momento em que eu já estava firme, eu já estava, tipo, trilhando com ele, sabe? E ele me preparou, ele realmente é, quebrantou meu coração, sabe? Ele, tipo, tinha deixado amolecido pra, tá tudo bem, você vai passar por essa tempestade, mas você vai sobreviver. Então foi isso. Mas assim, o mais louco dessa história, que por mais que você fale, né, pô, eu já tava lá meio mais firme e tal, ainda assim não era muito tempo, né? Não é que tipo, você, sei lá, tivesse voltado há 5 anos, sabe? Tava lá super firme. Não, tipo, que 2 anos, nem 2 anos direito, né, e já Não, foi, assim. já tinha uns 2 anos que eu tava de volta, eu não tinha me batizado há 2 anos. Não tinha me batizado nem há um, né? Porque a gente se batizou em Foi setembro de setembro. 2015, meu pai faleceu em agosto de 2016. Mas Então, sim, mas ainda assim, tipo, não é muito tempo, né? Mas esse tempo foi suficiente, né, para Deus te, sei lá, para você buscar Deus, né, e para você conhecer mais e Ele te trazer para perto, né? sim. Então, é muito, assim, é ruim a história, né? Porque é triste, mas é muito boa ao mesmo tempo, né? Porque na verdade, assim, né? É uma boa história, é uma ótima história. Nem toda história que é boa é só feliz, né? Tem os seus pontos de tristeza e tal. Então, é boa, ótima. Boa, mas assim, vamos lá então, que nossos assuntos, né, que a gente vai falar, são coisas aí das quais você manja bem, né? Criatividade, Hum. trabalho, então uma pessoa extremamente criativa e que trabalha demais. E E aí eu queria perguntar aqui para você, se você considera Jesus criativo? Claro, disserte, né? Fala por aí. Ai, sim, não, Jesus, sendo Jesus Deus, ele é um homem criativo, né? Ele é um Deus criativo. A forma, né, como ele chegou até os discípulos, a forma como ele operou os milagres. Tipo, Jesus operava milagres assim, pegava garrafas, tipo, de água, garrafas, né, de água e transformava em vinho. Jesus multiplicou pão e peixe. Os milagres, né, tipo, só de tocar na roupa dele ele conseguiu operar milagres. Então, com certeza Jesus foi um cara muito criativo em tudo, assim, até as parábolas que ele contava. Eu não teria capacidade, talvez, de sozinha criar as parábolas com mensagens tão intensas e fortes que ele criou, né? E passar realmente a verdade do evangelho através de cada uma delas. Então, definitivamente Jesus foi um cara muito criativo. E assim, na sua vida, como você vê Jesus sendo criativo, assim, tipo, através de você ou com você? É boa, É, hein? é Ó, difícil. Mas sabe que eu demorei muito para descobrir a minha criatividade, porque eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre gostei de artes, assim, no geral, então minha aula favorita desde novinha sempre foi arte, mas eu nunca achava que o que eu fazia era bonito o suficiente, era legal, criativo o suficiente, mas sempre me virei, então, tipo, eu não sei respeitar 100% de uma receita. Só que acho que depois que eu voltei para a igreja, principalmente, eu comecei a trabalhar um lado da minha criatividade, por exemplo, no lettering, e Deus foi revelando para mim que essa criatividade que eu tinha era uma capacitação dele. Então, ele me dá essa criatividade, por exemplo, para criar os meus letterings, as minhas artes, assim, que, claro, eu faço por hobby, mas eu vejo, tipo, Jesus, tipo, Deus me edificando muito através disso, assim, eu cresço muito, porque eu aprendo a, tipo, confiar no que ele tá, né, ele vai me dando essas pitacos de criatividade, então às vezes eu quero fazer um lettering, mas tô sem criatividade, aí eu ponho uma música, vou procurar algumas referências, e aí do nada, tipo, começa a sair, eu olho, e eu vejo que, tipo, não é a Stephanie que tá criando, sabe? É Deus que tá me dando aquela habilidade. Então, também na cozinha, eu não sei seguir receita e não que todas as minhas receitas sempre fiquem maravilhosas, porque às vezes erro sal, né? Às vezes dou umas erradas na mão. Mas o fato de eu conseguir fazer as coisas e elas ficarem, tipo, no final prontas, assim, eu vejo que é Deus me dando a criatividade, me capacitando, sabe?
E também no meu dia a dia, assim, do meu trabalho. Hoje eu trabalho, né, com marketing e inovação e eu faço muito PowerPoint. Então, eu odiava o PowerPoint antes de entrar O no. designer de PowerPoint. Antes de eu entrar no meu trabalho, eu não gostava muito. E no começo eu penei muito para conseguir criar os PowerPoints, assim, de forma bonita. Mas aí depois que eu comecei a repensar, né, o meu trabalho do tipo, eu preciso fazer algo bonito, mas tipo, Deus consegue me capacitar. Hoje meus PowerPoints são legais e hoje eu gosto de fazer isso, sabe? Porque eu tenho aprendido a olhar que a criatividade vem de Deus, né? E somos chamados a essa imagem de Jesus, né? E Jesus era um cara criativo, então sempre que eu sou criativa de alguma maneira na minha vida, seja no meu trabalho, seja no meu hobby, seja na minha casa, eu tô sendo Jesus. Então eu me alegro muito quando eu consigo ter esses momentos de criatividade, sabe? E se a gente parar pra pensar, tipo, na criatividade, às vezes a gente associa muito a ideia de, pô, criar coisas novas, né? Ter ideias mirabolantes e tal. Uhum, Mas às vezes, né, se a gente parar pra pensar, que assim, eu não sei qual que é a coisa da palavra, assim, sabe, a definição, mas me parece um pouco do tipo, se alguém, tipo, uma característica de alguém que cria alguma coisa, né? Então quando você uhum. cria qualquer coisa, é uma certa criatividade, né? Até tipo, criativo com atividade, criatividade, não sei se faz sentido, né? Mas, Vamos inventar então, aqui a origem da palavra, né? não sei, mas ó, Mas você poderia pode ser. brisar nisso, né? E assim, né? Tipo, Deus cria todas as coisas, né? Jesus, ele diz, né? É a palavra e que a palavra criou as coisas e a palavra se fez carne e tal. Então, pô, né? Tudo aí que existe, Jesus que cria através da gente. Então é isso aí mesmo. Isso. E de trabalho, Diga. você acha que Jesus era um cara trabalhador? Sim, né? Tipo, antes dele ter o chamado dele, né, e começar o ministério dele, ele era carpinteiro, né? Então, ele era trabalhador e mesmo o serviço, ele era tipo de servir os outros, ele fazia, né? Tudo. Então, ele era muito trabalhador. Claro que ele sabia separar as coisas muito bem, o que hoje na nossa sociedade às vezes falha, né? A gente às vezes se pega no trabalho demais. Mas Jesus era um cara trabalhador e ele sabia equilibrar então a vida e o trabalho, que eu acho que é uma coisa que hoje falta um pouquinho na grande maioria. E até assim, sei lá, se você fosse. E hoje a gente associa muito, né, o trabalho a quem eu sou. Quem é Stephanie? Ai, eu sou analista de projetos de marketing e inovação, né? Quem é o Pedro? Ah, eu sou analista de projetos de automação. Nanana. Então, tipo, não, eu não sou aquilo. Eu faço projeto, blá, 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 blá. Eu sou o Pedro. Eu sou, sei lá, filho de Deus. Não sei, não sei muito bem como a gente se definiria, né? Mas eu sou o Pedro, né? Nem, se a gente parar pra pensar assim, né? Nem Deus sabe mesmo. Sabe, lógico que sabe, mas assim, sabe se definir. Ele fala, eu sou o que sou, sabe? Então, tipo, ele é. Então, eu sou apenas, né? E aí, eu acho que quando a gente para pra pensar, né? Tipo, Jesus era carpinteiro, tal. Não, Jesus trabalhou com carpintaria, mas ele não era isso, né? Era o quê? Filho de Deus. Ele era o Salvador. Não era só aquilo que ele fez, mas É o ele ofício, era. né? Mas aí eu acho que também a gente pode pensar um pouquinho sobre quebrar o vínculo entre o ofício e, tipo, e aquilo que você de fato é. Então, mesmo que ele não estivesse sendo carpinteiro trabalhando, ele tinha a questão de que ele tinha todo conhecimento. Isso nunca ia ser tomado dele, sabe? Igual, eu sou analista de inovação, marketing e inovação, mas eu sou engenheira de alimentos. Eu sou formada nisso, eu tenho esse conhecimento aqui dentro de mim, sabe? Claro que eu não posso me apegar a isso, mas eu posso dizer que eu sou, porque eu estou formada nisso e eu tenho esse conhecimento adquirido. Então, acho que Jesus, ao mesmo tempo que ele era carpinteiro, no sentido de que ele tinha o conhecimento, ele não necessariamente estava carpinteiro, sabe? Tipo isso. É E como é se a gente importante. pudesse ser várias coisas, né?
Mas aí o problema é a gente se limitar a ser só uma coisa. Sim. Não, é muito importante. E a gente saber quem a gente é impede que, por exemplo, se a gente perder esse emprego, a gente perder o nosso mundo, né? Isso foi uma coisa, assim, que faz pouco tempo que Deus tem falado muito comigo sobre essa identidade, essa importância da identidade, do tipo, você não é o seu trabalho. Porque se você perder seu emprego, você vai deixar de ser você, você vai deixar de existir. Não, então, entenda quem você é em mim, né? Tipo, entenda a sua identidade em Deus, que é de filho amada, de filha amada, de servo dele, e não, e tipo, e também não é servo do ministério, tipo, da igreja onde você, da sua igreja local, porque isso também é um ponto, né? Que às vezes a gente se apega, porque é o pastor da igreja tal, é o ministro de tal, ou não sei o que lá, tipo, mas e se a igreja fechar? Mas e se você for mandado para outro lugar? Você vai deixar de ser você? Não, você ainda é você. Então, saber quem você é e não o que você faz, né, é muito importante também. Então do tipo, a gente pode ser o que a gente faz, mas não só aquilo. Então, tipo, eu sou analista, mas eu não sou só o analista, eu sou todo o resto, né? Se você parar para pensar, tudo bem que o trabalho é uma coisa que quando chega a certa idade a gente começa a trabalhar, é o que a gente mais faz, é a coisa que mais pega as nossas horas. Mas aquilo não é tudo, não é todas as nossas horas. Se eu for ver, todas as nossas horas é o quê? Eu sou humano, sei lá. Então, tipo, Sim, em você é toda o hora eu sou Pedro. humano, toda hora eu sou o Pedro, toda hora eu sou eu. Mas nem toda hora eu sou o analista. Tem hora que eu sou o youtuber. Tem hora que eu sou o leitor. Tem hora que eu sou o gamer. Então, tipo, o problema, né, é achar que eu me resumo ao trabalho. Sim. Na verdade, eu sou várias coisas, nenhuma. Você, não, assim, tipo, você é várias coisas, mas tem aquelas que você nunca vai deixar de ser. Então, você sempre vai ser o Pedro. A não ser que você invente de trocar seu nome e para fazer isso é um rolê muito grande, você não vai deixar de ser. Você sempre vai ser o filho da Gláucia e do Ednei. Tipo, você não consegue mudar essa parte da sua identidade. Então, constantemente você vai ser sempre filho amado de Deus. Então, não tem como você mudar. Mas o seu emprego você pode mudar, a sua faculdade você pode mudar, o seu ciclo de amizade, sua igreja, tudo, né? Mas existem coisas que você não. E você tem que estar firmado nessas coisas que não mudam, sabe? Então, essa parte de ser filho de Deus é o que a gente mais tem que se apegar, mais do que a nossa profissão. E é difícil muitas vezes, porque é o que a sociedade muitas vezes fala, né? Ah, o que que você é? Tipo, a gente sempre fala o que que a gente faz, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Tipo, é a primeira coisa que vem na cabeça. É isso, assim, a gente quer muito mais. E até faz sentido, assim, a gente é tanta coisa, né, que a gente tem que ficar, se apegar, é aquilo que a gente é sempre, sempre vai ser. Então, se eu me apego ao que eu sou de trabalho hoje, pode ser que amanhã eu seja algo melhor até. Hoje eu sou um estagiário, amanhã eu vou ser júnior, depois de amanhã eu vou ser pleno. Parece que é bom, mas e se algum dia acontecer de eu ser desempregado? Pô, e aí, eu vou deixar, tipo, eu sou menos agora, né? Ou eu sei, algo assim, né? Mas a gente se apega, não, eu sou o Pedro, filho de Deus. Então eu sempre vou ser filho de Deus. Não importa, Sim. mesmo que eu esteja fazendo cacas e tudo mais, mas tipo, não, eu sou filho de Deus. Eu fiz toda a obra e tal. Não, e você não importa o que a cagada que você faz quando você é criança, você não deixou de ser filho de seus pais. Então, não importa a Ah, cagada que você faça, você não vai deixar de ser filho de Deus, sabe? Desde que você tenha aceitado, né, a carta, né, de adoção dele, você nunca mais vai deixar de ser filho porque você já foi adotado. Então, acabou essa, né? E esse é o ponto, assim, é se apegar àquilo que é constante na sua vida, porque o emprego não é constante. Até nem, por exemplo, um relacionamento pode acabar, pode durar até o resto da vida, mas não foi olha, a. olha. Não, não tô falando isso, mas tipo, a gente tem que se apegar em Jesus acima de todas as coisas, né? Então,
É isso, assim, o emprego é importante, ele faz parte da nossa vida, mas ele não pode ser o tudo, né? Então, assim, é um ponto. E aí, eu queria, sei lá, que você usasse a sua criatividade para dizer como você acha que Jesus usaria a criatividade dele hoje. Jesus estivesse aqui hoje, nesses tempos horríveis. Qual seria, o que que ele ia fazer, assim? Porque quando a gente olha na Bíblia, e não parecia alguém muito criativo no que ele fazia, assim, do tipo, sei lá, ele simplesmente andava pelos lugares, certo? E ele Uhum, ia falando as coisas que ele sabia, ia falando aquilo que Deus colocava no coração dele. E aí você, na verdade, ele usava muita criatividade. Eu falei aqui, por exemplo, você falou que ele falava através de parábolas, então ele parava, ele ia ensinar as pessoas, ele contava, né, a parábola, fazia uhum, sentido ali para a pessoa, outras nem tanto. Era para as pessoas tipo se esforçarem, pensar, então tipo mostrava a criatividade dele nisso. Mostrava a criatividade, por exemplo, que tem aquela coisa que ele quer subir no barco. A gente viu no The Chosen. Ele quer subir no barco para falar com as pessoas e tipo, onde ele tá, não sei lá, o som não sai muito bem, aí ele fala, ô, deixa eu subir no seu barco para ouvir uhum, melhor. Então, tipo, ele usa a criatividade para poder nisso também. Então, como uhum. você acha que hoje iria fazer? Ah, mas agora, né, nesse tempo de pandemia, ia ficar de máscara por aí. Não, ó, enquanto você falava, uma coisa que eu pensei, uma das primeiras coisas quando você perguntou, eu imaginei Jesus entrando assim nas alas de hospitais com as pessoas de Covid e tipo falando para todo mundo se levanta e as pessoas tipo entubadas lá muito mal, se levantando tipo super bem. O processo de intubação é muito agressivo para a pessoa que passa por isso. Mas, tipo, Jesus ia chegar causando mesmo, assim, a galera ia levantar tirando o tubo, e não é assim que funciona na vida real. Então ele ia fazer isso. E, e Ele eu. ia fazer, mas não é assim que funciona, na verdade. Não é, porque na vida real não é assim. É um processo bem mais. É muito doloroso e é muito demorado. Mas eu acho que isso ia acontecer. E enquanto você falava, uma outra cena assim que me veio na cabeça é que Jesus ia ser youtuber, definitivamente. Porque ele ia contar as histórias dele na internet para todo mundo poder ouvir, ia ter legenda em todas as línguas para todo mundo entender. Mas ele com certeza ia ser youtuber, até podcaster e instagrammer, tudo que tivesse de comunicação para poder levar a palavra dele. Eu acho que Jesus faria, assim, porque é uma ferramenta, né, para poder espalhar a verdade dele e para falar com multidões. Então, acho que Jesus seria um super youtuber e faria sucesso, com certeza. Parando pra pensar, né, essa coisa do influencer é tipo puramente o que Jesus queria fazer, né, na época em que ele teve, para influenciar as pessoas a se dedicarem a Deus, a irem, né, em direção ao reino de Deus, a conhecerem. Ele, tipo, pô, Jesus youtuber, mano, ia ser Nossa, brabo. não, e ele, tipo, fazia as pessoas se movimentarem, né? O que a gente já não viu de youtuber que faz encontrinho, que marca evento, que lota, assim, teatros, né? Enormes auditórios. Então, tipo, Jesus ia conseguir fazer a mesma coisa, ia ser muito louco, assim, com Tem um certeza. influencer que posta lá no story, tô na praça X aqui, venham me ver. E aí ia todo, nossa, ia, podia abusar muito, né? Isso, assim, verdade. Muito bem, muito boa ideia. E aí, assim, meio que acabou, serve como profissão, né? Isso que a gente acabou falando. Mas outra coisa que eu ia perguntar é como que você acha que ele trabalharia? Então tá, agora você já falou assim, influencer. É, Mas você acha que tem alguma outra forma, né? Porque, por exemplo, ele era carpinteiro. Uma coisa sim. totalmente nada a ver com alguém que, tipo, fala para os outros, né? Porque o influencer é alguém que fala com os outros e as pessoas interagem, ele interage de volta.
e cria Uhum. um conteúdo, tal, não sei o quê. Agora, o carpinteiro, ele não é alguém que interage com muitas pessoas, ele é alguém que vai lá, produz um produto e vende. Tipo isso, sabe? Sim. Será que seria. E assim, Jesus ser digital influencer é bem útil, sei lá, é Sim. bem bom Mas, pra obra, assim, mas imagina que seria o pré-obra que não, Jesus está fazendo. mas pensa que Jesus ele usou a carpintaria para depois, né, quando ele estava no ministério, se ele precisasse era muito para conseguir, né, tipo dinheiro, alguma coisa assim para sustentar, né? Então, eu acho que ele sendo influencer, os mimos e tudo mais era para ele sustentar o ministério, entendeu? Os Então, mimos. eu não consigo pensar hoje numa profissão anterior. Talvez assim, é que fala na Bíblia, né, que Jesus estudou antes, né, ele ficava indo, né, para estudar a palavra. Então, acho que a profissão antes dele ser super influencer é Jesus estudando mesmo e se preparando para isso, assim. Não consigo pensar em uma outra coisa trazendo para o hoje, assim, sabe? Acho que seria a única coisa, porque ser estudante também é uma profissão, porque dá trabalho estudar. A diferença é que a sua recompensa não é monetária, né? A princípio é intelectual e você ganhar um título de Talvez algo ele extremamente. fosse carpinteiro mesmo, né? Porque Talvez. é, Até hoje a gente precisa de teoricamente gente ainda para existem, fazer ainda móveis, existem. né? É, Então talvez ele ia ser igual, sei lá. Porque pensando, né, nessa coisa de que era algo que ele usava para ter um sustento, né? Porque Jesus precisava comer também. Então talvez hoje em dia, até ele se tornar youtuber, ele teria um trabalho normal. CLTzão. Ia ser o talvez. carpinteiro da Tokstok. Não, ó, ou talvez como eu fui para esse lado do intelecto, né, que Jesus estudava, talvez ele pudesse ser cientista, sabe? Pesquisador, porque claro que no Brasil pesquisador ganha pouco, Aí é duro, né? até aí carpinteiro, eu não sei também o quanto ganhava na época dele, mas Não, também era nesse, pouco. nesse sentido, talvez assim, né? Até porque ele tinha muito conhecimento. Então, ele poderia ajudar nas pesquisas. Imagina, tipo, ele conhece tudo e aí ele, olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo e não sei o que, sabe? Brisando É, bastante. mas assim, eu acho. Se a gente parar pra pensar, tipo, era um bagulho, claro, naquela época era meio que um negócio de família, né? Então, o pai é Sim, carpinteiro, o filho vai ser carpinteiro, dificilmente ele ia ser uma coisa muito diferente. O pai, claro, tinha vários casos, até porque, né? Senão ia ser sempre tudo igual, mas tinha essa relação. E o carpinteiro era, sei lá, era uma profissão humilde, era uma profissão que não exigia muito tudo, talvez, porque, sei é, lá, não era bem um mesmo. bagulho complexo. Até porque, tipo, a gente vê que é mais caro é aquilo que exigiu mais estudo para ser feito, né? Geralmente. Sim. Então, tipo, o carpinteiro ele não é, ainda mais porque é um bagulho bem antigo. Então, talvez, não sei, o trabalho dele hoje não ia ser algo do tipo que ele ia chamar muita atenção, sabe? Que ia ser muito, tipo assim, se Jesus fosse o cientista dos Mas top, é que eu falo, mas ima- cientista no Brasil não chama tanta atenção, infelizmente, né? Eles não recebem muito crédito. Se você é, for parar pra pensar. Claro que quem tem mais estudo normalmente são os mais ricos realmente. Então, se você for nessa contramão, de fato, não seria uma profissão para Jesus. eu acho que Até ele porque seria Jesus uma era coisa humildade. mais humilde, assim, sabe? Jesus ia ser o carinha do McDonald's. Quiser ser motoboy. É, Uber Eats. Me Mas não funde. sei, eu acho que, na real, se a gente parar pra ver, envolve a criatividade dele também. Porque um cara que é carpinteiro, ele precisa ter uma ótima noção, assim, do que ele vai fazer, né? Hum, Do que ele vai criar. Então, pô, ele vai fazer uma mesa, então ele tem que imaginar como ele vai fazer, ele tem que fazer as medidas, ele tem que, tipo, fazer uma imagem visual.
cabeça, assim, pá. Então, não sei, até nessa profissão, Jesus já usava a criatividade dele. Sim. Então, talvez em alguma coisa assim, humilde, porém criativa. Jesus ia ser designer. Pode Ele não ser. ia ser o cara que faz o móvel, mas ele ia ser o cara que desenha o móvel, sabe? Designer de interior. Trazendo para uma profissão um pouco mais atual, né? Pode ser também. Não sei se hoje deve ter, né? Carpinteiro, mas não sei se chama assim ainda. Hoje Hoje, deve ser tudo uns normalmente é robô, né? marceneiro. Não, você escuta mais marceneiro do que carpinteiro, muitas vezes, mas. Mas Não, no The mas Chosen, tem. ele não fala carpinteiro no The Chosen, né? Fala, tipo, Ai, meio não. que artesão, Acho que era. porque Mas lá ele tem, mas não. até hoje, é que o artesanato ainda hoje existe, mas é que as pessoas não costumam Sim, se declarar artesanato. Tipo, ah, não, eu tenho a minha empresa que faz caderninho, eu tenho uma empresa que faz lettering, arte, sabe? Mas, tipo, acaba sendo um o artesanato. artesão. É, mas sim. Então, mas aí talvez fosse algo assim, né? O Talvez. artesanato. Ou talvez ele ia continuar sendo carpinteiro mesmo. Como você falou, tem imóveis planejados aí para fazer, as pessoas querendo construir a É, casa delas. Então pode ser que Jesus nem fosse mudar. Mas eu acho que se ele tivesse na nossa era como YouTube e internet, ele ia ser assim, mais do que o Whindersson Nunes de canal. o Whindersson é pouco ainda. Mais que o PewDiePie. PewDiePie que é o gigantesco. Maior, né? Eu acho que ele é maior ainda, né? Não sei. Mas assim, que o YouTube é um. Com certeza, né? Ele ia ter sustento, ia fazer as coisas, ia ganhar mimos. Será que Jesus faria anúncio das. Imagina Jesus fazendo anúncio do, sei lá, coxinha, sabe? Ah, galera, essa coxinha aqui, ó. Meu Bolinho de dinheiro. bacalhau, né? Com, Peixe com, nas Santas Ceias. ó essa. Ele chega assim, ó, e fala: com essa coxinha na loja tal, o seu dinheiro se multiplica. É isso mesmo. Você paga, você compra 5 e vem 10. Sabe? Ó. Criatividade, aí, ó. A propaganda aí. Paga nós. Você já sabe qual que é essa empresa de coxinha comprar uma ganhadora. Já sabe, né? O pode mandar a coxinha, o patrocínio. Uma hora vem, quem sabe. Quem sabe? Tem que ficar muito famoso. Então, convida as pessoas para darem o like. Pode fazer. Deixe comentário, deixe seu like, gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Olha, até jogou o fone pra cima. Ai, péssimo, você edita essa parte, obrigada. Não, eu vou deixar tudo. Pedro Henrique! A gente, isso aí é um negócio que a gente faz assim. É, Mas então piada é isso interna. aí. É, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, meu bem, muito obrigada. Observação? Muito obrigada pelo convite, só isso. Faz assim, ó. Segue no Insta, Segue no dando pra Insta, cima. meu Segue arroba. nós no Tem Insta. tem um outro arroba, então você entra no meu perfil, tem um outro lá pra você seguir dos meus lettering. É, Eu como tô é em que é? dívida, mas eu vou atualizar. Taíde.art. Então aí, ó, vai lá, segue aquele, depois entra no que tá lá na bio e segue o outro também. E segue eu aqui também. Segue tudo. Segue nós. E é isso aí, que Deus te abençoe. É nóis.